Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, mais um vídeo no qual eu vou atender a pedidos dos meus assinantes aqui do canal. Em particular, um pedido feito pela Carolina Ribeiro, que pediu para falar um pouco a respeito da influência reológica do uso de polietileno de baixa densidade linear na extrusão de filme balão. Quer saber um pouco mais a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar algumas coisas bem legais. Antes de entrar nesse conteúdo, lembra de ficar atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para cursos online, tem link para baixar e-book grátis, tem link para participar de canais exclusivos no Telegram e tem o link para você se tornar membro aqui do nosso canal, para que você possa então desfrutar de benefícios exclusivos, mais conteúdo, mais interação comigo, possibilidade de interação com outros profissionais da indústria. Clica no botão Seja Membro ou no link que está na descrição desse vídeo para entender um pouco mais dos benefícios e como funciona esse programa de membros, ok? Vamos lá então. Você vai poder baixar o conteúdo que eu vou compartilhar com você e que está na tela aí para você agora, falando um pouco a respeito de polietileno linear de baixa densidade, o polietileno de baixa densidade linear, como você preferir, tá? Vamos falar um pouco a respeito do que é esse material, das principais propriedades e algumas aplicações desse tipo de polietileno. E no final a gente vai entrar no detalhe que a Carolina perguntou, que é o efeito da reologia, né? O impacto no processamento do uso desse tipo de polietileno na fabricação de filmes balão, e tem um impacto muito interessante que vale a pena a gente comentar. Vamos falar um pouco a respeito do material. Bom, o material polietileno de baixa densidade linear ele foi desenvolvido já lá na década de 70, com o objetivo exatamente para a aplicação de filmes de ter um material que tivesse resistência mecânica maior, principalmente esse objetivo, né? Resistência à tração, resistência ao impacto, resistência à perfuração, exatamente para a fabricação de filmes. E o que se fez, né? Por que ele é um polietileno de baixa densidade linear? Bom, vamos lá, vamos começar a entender isso aqui. Essa aqui é a estrutura do polietileno de baixa densidade. Então a gente vê que são moléculas bastante ramificadas, né? E que por esse motivo elas não conseguem se aproximar muito e não conseguem formar cristais, como acontece, por exemplo, no polietileno de alta densidade. Elas não conseguem formar tantos cristais como acontece no polietileno de alta densidade, tá? E por esse motivo o polietileno tem uma densidade mais baixa, chamado aqui o polietileno de baixa densidade, por volta aí dos 0,91 gramas por centímetro cúbico, 0,92 gramas por centímetro cúbico. O polietileno de baixa densidade ele é basicamente um homopolímero de etileno. Já o polietileno de baixa densidade linear tem essa estrutura que a gente está vendo. Ele é um polímero mais linear, por isso o nome, ainda com ramificações pequenas. Essa aqui é um exemplo, existem alguns outros tipos de ramificação, com ramificações um pouquinho maiores, um pouquinho mais dispersas de uma forma um pouco diferente na cadeia. Vamos falar um pouco a respeito disso. Mas basicamente como é que a gente consegue fazer esse material? Utilizando uma copolimerização, não só de etileno, mas também com outros hidrocarbonetos de cadeia mais longa, como por exemplo o hexano, como por exemplo o octano, tá? Existem várias rotas para obter esse tipo de material. E com a ideia de você ter então um material que seja mais linear, mantendo a baixa densidade do material, porque essas ramificações aqui elas acabam contribuindo para você também não ter uma cristalinidade tão alta, não ter um empacotamento molecular tão alto, portanto o material mantém a baixa densidade. Porém, você vai ter um material com uma distribuição de peso molecular, principalmente uma distribuição de peso molecular diferente, mais estreita, e com isso você acaba tendo, por ser também um polímero linear, propriedades mais elevadas, propriedades mecânicas, a gente vai ver. Então, caracterizado por ter ramificações mais curtas, por ser moléculas mais lineares, tem uma distribuição de peso molecular mais estreita comparado com o polietileno de baixa densidade, e isso vai ter um impacto na reologia lá na frente, que a gente vai conversar. E essas ramificações, como eu falei, então, essa daqui é um exemplo, existem outros tipos de formas dessas ramificações, outras estruturas de ramificação um pouco maiores, um pouco mais ordenadas, enfim, mais coordenadas dentro da cadeia. Isso vai ser definido em função do tipo de catalisador utilizado na fabricação do material. Não existe um só tipo de polietileno de baixa densidade linear, existem alguns tipos diferentes e basicamente o que se muda
o comonômero, que vai usar o hexano, o octano ou qualquer outro hidrocarboneto de cadeia mais longa, e também o tipo de catalisador utilizado na polimerização desse material. Mas, em linhas gerais, eles vão ter mais ou menos essas mesmas características. Beleza? Vamos dar uma continuidade então, falando um pouco das propriedades e de aplicações desse material. Bom, quais são as principais propriedades? Ele tem uma densidade similar à do polietileno de baixa densidade, então por esse motivo ele continua sendo um polietileno de baixa densidade, porém linear, tá? Em torno dos 0,92 gramas por centímetro cúbico. Tem mais resistência mecânica, lembra? Ele nasceu para ter mais resistência mecânica comparado com o polietileno de baixa densidade, principalmente falando de impacto, tração e resistência à perfuração na extrusão de filmes. Tá? Ele tem um melhor desempenho em stress cracking também, então a resistência química desse material em ambientes onde ele vai estar sob tensão e influência desses produtos químicos é superior à do polietileno de baixa densidade linear. E ele tem um peso molecular maior quando a gente compara polietileno de baixa densidade com polietileno de baixa densidade linear. Em mesmo índice de fluidez, o peso molecular de um polietileno linear de baixa densidade é maior, dando o mesmo índice de fluidez, mas ele tem um peso molecular maior. Isso contribui para a gente ter então, um material com maior resistência mecânica. Tá? A principal aplicação é na área de filmes, cerca de 75% do volume de polietileno de baixa densidade linear é direcionado para filmes. Esse dado está um pouco antigo, tem alguns anos já essa informação, mas não deve ter mudado muito, deve estar girando aí em torno desse valor a aplicação. A principal aplicação são filmes. Ele é um material que nasceu para filmes, para ter filmes com maior propriedade mecânica, a gente vai ver mais para frente, filmes mais finos também. Ele permite que a gente obtenha então filmes bastante resistentes mecanicamente e mais finos com melhores características ópticas. Então esses são os motivos pelos quais o polietileno de baixa densidade linear nasceu e por esse motivo as maiores aplicações desse material estão nesse tipo de produto. Outra aplicação muito importante para o polietileno de baixa densidade linear são aplicações de sopro. Então frascos, embalagens, garrafas, exatamente pela melhor propriedade mecânica. São materiais que vão ter melhor formação da linha de emenda, da pinch-off desses produtos, melhor resistência ao impacto, principalmente na queda. Então são frascos, embalagens que precisam resistir à queda sem se romper, encontram vantagem no polietileno de baixa densidade linear. E, obviamente, algumas aplicações de injeção, como tampas, principalmente tampas que precisam ter algum tipo de dobradiça, movimentação, encontram vantagens nesse tipo de material pela sua resistência mecânica superior também. Finalmente, vamos chegar ao tema principal da nossa conversa, que é qual que é o efeito reológico, então, que a gente tem usando esse material na extrusão de filmes, principalmente dos filmes tubulares, os filmes balão, popularmente conhecidos como filme balão. Eu coloco um gráfico aqui para você ter uma ideia do que acontece. Como todo material, à medida que a gente aumenta a taxa de cisalhamento, aqui embaixo a gente tem a taxa de cisalhamento, a viscosidade do material, está aqui a viscosidade do material, diminui. Ou seja, quanto mais cisalhamento eu forneço para o material, mais fluido esse material fica. Isso é padrão para qualquer material plástico, para a grande maioria dos materiais plásticos. O que acontece é que o polietileno de baixa densidade linear, quando a gente mede índice de fluidez, a gente está falando de taxas de cisalhamento relativamente baixas. Então, na medição do índice de fluidez, normalmente o polietileno de baixa densidade ele vai mostrar uma viscosidade mais alta do que o polietileno de baixa densidade linear. Porém, nas taxas de cisalhamento típicas de processamento, que são essas maiores, mais elevadas, aqui a gente tem uma inversão dessa característica, ou seja, o polietileno de baixa densidade linear ele é menos suscetível à diminuição de viscosidade com cisalhamento do que o polietileno de baixa densidade. Por esse motivo, ele tem alguns impactos significativos durante o processo de extrusão. Primeiro, vamos falar um pouco do porquê que isso acontece. E o porquê que isso acontece, a inversão da viscosidade com maior cisalhamento, acontece principalmente pela característica de peso molecular do material. Ele tem uma distribuição de peso molecular mais estreita. Então, o polietileno de baixa densidade linear ele tem uma distribuição mais larga, significando que existem moléculas de menor peso molecular em maior quantidade na formulação desse material, o que atua como um efeito de promotor de fluxo
à medida que a gente aumenta o cisalhamento. Isso não acontece de forma tão intensa no material linear, e por esse motivo a gente tem essa inversão de viscosidade nos maiores cisalhamentos. O que isso impacta? Impacta em que nas taxas de cisalhamento de processo, típicas de processo, a gente vai encontrar maiores pressões de extrusão e maiores temperaturas, principalmente vindas do cisalhamento no material. Como o material ele tem uma viscosidade maior nessa condição, a gente vai ter mais pressão e mais geração de temperatura por atrito. Isso impacta em principalmente maior consumo energético. A rosca vai ter que trabalhar mais para conduzir, para plastificar esse material comparado com o polietileno de baixa densidade. Uma consequência importante para o produto final é que a gente vai ter, devido à menor distribuição de peso molecular, uma distribuição mais estreita do peso molecular, a gente não tem aquelas moléculas que acabam atuando como liga, vamos usar uma linguagem mais leiga, e a gente tem então uma menor estabilidade do balão. Apesar da gente conseguir fazer espessuras menores, a gente está vendo aqui nesse range de 7 microns até 250 microns, né? A gente tem então possibilidade de fazer filmes bem mais finos do que com polietileno de baixa densidade e em velocidades mais elevadas, 240 metros por minuto, a gente tem uma menor estabilidade do balão. É mais difícil você manter o processo estável com polietileno de baixa densidade linear. Então essa é uma consequência da distribuição de peso molecular, é uma consequência reológica também desse material. Porém, ele tem uma capacidade de bombeamento maior, né? A rosca é mais eficiente ao transportar esse material, por isso dá melhor possibilidade de usar altas velocidades. É um material que pode necessitar de uma rosca específica, nem sempre você vai, com o mesmo equipamento que você processa polietileno de baixa densidade, vai ser possível trabalhar com polietileno de baixa densidade linear de forma eficiente, de forma produtiva, de forma estável. Então pode ser necessário um perfil de rosca mais específico, ou uma rosca com barreira, e principalmente uma rosca de menor compressão, exatamente pelo fato dele ter uma viscosidade mais alta. Talvez você precise diminuir um pouco a taxa de compressão para esse material. Tipicamente, as pressões que você vai enxergar no processo de extrusão com o polietileno linear variam aí de 15 a 40 megapascal, pressão ali logo no cabeçote de extrusão, e temperaturas da ordem de 180 a 300 graus Celsius. Tá? E finalmente, normalmente para ter essa forma de trabalho, essas condições, inclusive de espessura e de velocidade, a abertura da matriz ela é um pouco maior do que comparado com o polietileno de baixa densidade. Tá? O polietileno de baixa densidade normalmente está no máximo aqui em 1 milímetro a abertura da matriz. Como a gente está falando de um material mais viscoso, com uma viscosidade um pouco maior, a gente precisa de uma abertura de matriz também um pouquinho maior, de 1,5 a 2,5 milímetros, para a gente ter aí essas espessuras e essas condições de processo. A abertura da matriz para fabricação de filmes. Tá certo? Muito bem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha respondido a pergunta da Carolina, que sugeriu esse tema. Você também pode sugerir o tema da sua preferência, basta deixar um comentário aqui no canal, me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem, que eu deixo na lista aqui. À medida que a gente vai trabalhando com esses conteúdos, a gente publica esse conteúdo para você. Tá legal? Eu fico muito curioso para saber como o conteúdo de hoje te ajudou no seu dia a dia. Me manda uma mensagem, deixa um comentário, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar, para que eu possa entender então como o meu conteúdo impacta o seu dia a dia. E manda a sua sugestão de novos conteúdos. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que você conhece que possam se interessar pelo tema. Pessoas que trabalham com processo de materiais plásticos, que trabalham com matéria-prima, que trabalham com projetos de peças plásticas, profissionais da academia, professores, estudantes, pesquisadores, que possam se interessar por esse tema, e qualquer outra pessoa de qualquer outra área que também se interesse pelo tema de polímeros. Deixa a sua curtida, que ajuda bastante o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.